Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aqui para a nossa sexta aula, penúltima aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, estejam aproveitando esse conteúdo que a gente tem passado aqui pela BIMLife, né, do Civil 3D, do BIM para infraestruturas, né? Obviamente aqui a gente está tratando só do Civil 3D, tem muito mais outros softwares, mas eu quis passar para vocês algumas ferramentas que podem auxiliar na implantação do BIM para infra, utilizando o Civil 3D. Hoje, como eu tinha comentado com vocês, vamos falar sobre as redes de drenagem aqui no Civil 3D, pessoal. Então, aguenta aí que a gente vai mostrar algumas ferramentas e como pode fazer esse tipo de análise aqui no Civil 3D. Bom, pessoal, vamos lá ao nosso conteúdo de hoje. Aqui no Civil 3D a gente tem dois tipos de redes de drenagem, que são as redes de drenagem, né, as redes de tubulações comuns ou as redes de pressão, que são as redes de água. No caso, hoje eu vou fazer uma rede comum, não determinando se ela é rede de água ou uma rede de esgoto, rede de gás, uma rede. Aí eu vou utilizar aqui essa ferramenta que a gente tem, que é o Pipe Network. Ele dá para a gente uma série de opções aqui. Ele fala Create Pressure Network from Industry Model, from Object, Pressure from Object, Pressure Network Creation Tools, Pipe Network from Object or Pipe Network Creation Tools. Eu vou utilizar o Network Creation Tools, que é uma ferramenta de criação de linhas de rede de drenagem. Aí eu vou dar o nome da rede de drenagem, Infrabim, da mesma maneira que as outras descrições não vão inserir. Aí ele fala qual que é a lista de partes que você vai utilizar. Tem Sanitary Sewer, Standard e Storm Sewer. Vale lembrar que essas partes, que são tubulações, são as próprias estruturas, né? Que são os postos de visita, as bocas de lobo, tem a própria biblioteca do Civil 3D. Claro que, como eu baixei aqui os elementos que são do Civil 3D em inglês, porque vieram junto com o software, eu vou deixar mesmo no Standard. A gente tem o Country Kit do Brasil, que ele busca uma série de especificações utilizadas nos projetos aqui do Brasil. Então, todo ano, junto com o software, ou um pouco depois do software, não tenho certeza, eles lançam, por exemplo, lançou o Civil 3D 2020, um pouco depois eles lançam o Country Kit do Brasil 2020, que são as especificações de projetos, templates, né? Especificações de projeto aqui para o nosso país. E isso ajuda bastante, né? Fora que tem uma série de empresas que fazem modelagem de peças, né, partes, né, componentes das redes de drenagem para você utilizar como biblioteca. E isso, como é um serviço trabalhoso, provavelmente essas empresas vendem esses elementos, você compra a biblioteca delas, né? Não tenho certeza se já estão disponíveis alguns nas bibliotecas gratuitas, né? Mas são algumas modelagens que demandam um pouco mais de tempo. Aí ele fala dos layers aqui, né? Se você quiser editar os layers, você edita, senão não tem problema. Aí ele fala qual que é o nome da superfície que você quer que ele faça essa rede de drenagem. Eu vou selecionar a superfície por pontos, porque vai ser inserido também considerando a nossa superfície, nosso terreno. Aí ele fala qual é o nome do alinhamento. Aqui nesse caso eu não vou preencher com alinhamento, porque o alinhamento que a gente tem aqui, ele não é um alinhamento de rede de drenagem, ele é um alinhamento de projeto geométrico, então não tem o porquê eu selecionar aquele alinhamento. Aí ele fala quais vão ser as anotações das estruturas. Eu vou colocar o básico. E quais vão ser as anotações dos tubos, né? Eu vou colocar só o nome, por enquanto. Para não ficar muito poluído, eu consegui explicar um pouco melhor para vocês. Então, ok. Aí ele está carregando.
E ele vai abrir para a gente uma ferramenta muito parecida com aquela janelinha quando a gente foi criar o grade, né? Quando a gente foi editar o alinhamento. E o que a gente tem aqui nessa ferramenta, nessa janelinha? Aqui a gente tem as propriedades da rede de drenagem, que a gente consegue acessar. Vou clicar aqui para vocês. Aqui você tem as informações, qual é o tipo de utilidade, indefinido, sanitário ou de drenagem, né? Aí tem as configurações de layout, o perfil que a gente ainda não fez, né? A gente não mexeu com essa parte aqui ainda. A seção, o layer, né? Em qual layer será definido nossa drenagem e algumas estatísticas assim, que são só as referências. Aqui a gente tem também essa ferramenta que é de selecionar a superfície, a gente já tem. Aqui ele fala para selecionar o alinhamento, nesse caso não temos o alinhamento, né? E aqui, ó, esse botãozinho, ele pede para a gente selecionar a lista de partes, que é basicamente o que a gente selecionou naquele passo a passo. A gente selecionou o padrão, eu vou deixar o padrão porque eu não tenho a específica ainda, certo? Aí aqui a gente tem algumas maneiras de como desenhar a nossa rede de drenagem, né? Aqui, ó, onde tem essa estrutura, ele pergunta como que você quer traçar sua rede de drenagem? Só tubulação, só as estruturas ou estruturas e tubulação? Eu vou deixar selecionado como estruturas e tubulação, porque conforme eu for desenhando meu traçado, ele já vai nos encontros, né, entre dois segmentos, ele já vai inserir uma estrutura. Se eu quiser alterar a estrutura, depois eu altero. Aqui, ó, vou levantar aqui. Nessa janelinha, eles mostram para a gente todas as bibliotecas de estrutura que a gente tem aqui nessa lista de partes padrão. A gente tem estrutura retangular, estrutura cilíndrica, mista, circular. Então, a gente tem uma série de opções para fazer a nossa modelagem. Claro que nem todos vão atender o que a gente precisa aqui nas especificações de projeto no país, mas a maioria você consegue adaptar para o seu projeto. Vou selecionar esse daqui, por exemplo, retangular. Aí aqui, a tubulação, mesma coisa. Ele vai mostrar aqui nessa janelinha para a gente quais são os tipos de tubulação que a gente tem na lista padrão, né? Esperar carregar um pouquinho aqui e a gente já mexe aqui nas tubulações. Vale ressaltar também que aqui no nosso Civil 3D é interessante fazer a rede de drenagem e depois eu mostro para vocês também como que a gente pode fazer o controle, né? Ter uma certa prática assim de controlar a rede de drenagem. Bom, aqui tem as tubulações, né? Tem de aço, tem tubulação de PVC, de metal corrugado, de concreto, uma série. Eu vou usar esse daqui, que é de 80 milímetros, né? De aço mesmo. Aí aqui ele fala qual que vai ser o ponto da inserção da estrutura. Eu vou deixar aqui nesse daqui, Structure Insertion Point mesmo, para a gente fazer o nosso traçado. Aí ele fala aqui qual que é o sentido da inclinação. Se você quiser que onde você vai iniciar para onde que vai terminar, você utiliza de um jeito, senão você inverte. É bem rápido. Aí agora então, cliquei aqui, ó, Pipes and Structure, ele fala onde que você vai inserir a sua estrutura. Eu vou selecionar um ponto aqui na minha superfície, né? Aqui. Aí eu vou traço aqui. Vejam que ele já vai inserindo a própria estrutura aqui. E então, onde eu vou traçando a minha rede de drenagem, ele já vai também inserindo essas estruturas. E ele vai falando pipe número 1, pipe número 2, são as anotações que eu pedi para ele, que é a anotação de nome da tubulação, e aqui nas estruturas ele fala em qual que é
em que elevação que ela está inserida a estrutura. Aqui, aqui, e assim vai indo. Então é bem interessante, né, a gente ter essa ferramenta aqui para poder controlar as cotas, onde ele está inserido. Então a gente tem um controle bem legal. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, né, selecionar as propriedades das estruturas, né, Structure Properties. Ele abre essa janela aqui. Aí ele fala o nome da estrutura, se você quiser alterar, você pode alterar também para ter um controle melhor, como por exemplo, posto de visita da estaca 10, posto de visita da estaca 5. E aqui é uma descrição que já vem de acordo com o que foi configurado no próprio elemento. Aí você tem o estilo e você tem o render material, que é o material de renderização, qual que você vai escolher, né? Aqui eu vou deixar o by layer mesmo, que está selecionado, não vou entrar em detalhes nos layers. Aqui ele fala Part Properties. Aqui é uma das principais ferramentas, não somente quando você está modelando pela primeira vez, mas também quando você vai converter uma rede de drenagem que veio em DWG e você quer passar essa rede de drenagem por um arquivo BIM, transformar em BIM. Aí ele fala aqui qual que é a elevação que você inseriu, ele fala a superfície e referência e ele fala o alinhamento. Nesse caso ele não tem um alinhamento referência porque a gente não selecionou, não tinha um alinhamento prévio. Ele fala as coordenadas das estruturas, ele fala algumas propriedades e de hidráulica referente a essa estrutura, e ele fala o tipo, ele fala o método que foi utilizado. Aí você pode escolher aqui qual que é o tipo da estrutura. Curve, Combination, Outfall, Manhole. Eu vou selecionar o Manhole, que é o posto de visita. Aí você fala o material, de que material que é feita essa estrutura. Aqui só tem a opção de concreto reforçado. E aqui você consegue alterar algumas estruturas, comprimento de 1,3 m ou 1,5 m. Vou colocar 1,500. Aí você consegue alterar a altura também, né? Vou deixar como 0,9. E você consegue alterar a largura também. Vou colocar 4 aqui. Então, ok. Ele faz as alterações. A mesma coisa a gente consegue fazer aqui com os nossos tubos. Aí eu venho aqui nas propriedades, eu tenho o nome, tenho a descrição, tenho o estilo, o material de renderização, as partes aqui, né? E ele tem algumas opções diferentes das estruturas. Ele tem as inclinações, onde que começa, em que cota que ele começa, em que cota que termina. E isso é bem interessante para a gente ter esse controle. Ele dá as coordenadas também, que é importante para a gente conseguir controlar. Ele fala do comprimento, ele fala do comportamento dessa rede. E é bem importante para a gente conseguir adaptar. Aqui tem os materiais, né, diferente das estruturas, a gente pode selecionar PVC, pode selecionar de aço, então de concreto mesmo. Aí aqui tem algumas propriedades de hidráulica, a gente pode colocar a raio de curvatura, pode colocar o coeficiente de Manning, coeficiente de Hazen-Williams, são uma série de parâmetros de hidráulica. Então, se você tiver isso no seu projeto, tal, você insere essas informações aqui para você tirar algumas análises mais elaboradas de hidráulica. Você consegue tirar a informação de escoamento, tudo, lâmina, d'água. Isso que é bem importante também. Então, ok. Fechar aqui. Bom, é assim que a gente faz a nossa rede de drenagem aqui no Civil 3D. E é bem legal esse controle, você poder selecionar, né, e ir construindo, modelando a partir de elementos que já tem aqui no Civil 3D, que são esses modelos aqui já representando os postos de visita, as bocas de lobo. Então, pessoal, é interessante utilizar os modelos que já temos aqui, mas quanto mais próximo do real a gente tiver, modelos mais precisos, né, postos de visitas similares com os que temos aqui no país, bocas de leão, bocas de lobo modeladas. Então é importante ter uma biblioteca bem
bem adaptada para o seu projeto. É interessante porque aí ele te dá os quantitativos também, quando você precisar. Então, vale a pena ter uma biblioteca bem elaborada para a gente fazer uma análise de drenagem bem interessante. Como hoje eu queria mostrar para você, eu tenho mostrado nesse desafio InfraBIM o básico de cada ferramenta para você iniciar uma migração para o Civil 3D a partir de arquivos que você conhece, ou começar, né, para ter alguma maneira de você iniciar a implantação em BIM. Então eu tenho apresentado apenas algumas ferramentas básicas, né, o básico de cada ferramenta. Não tem tantas ferramentas a mais do que essas que eu tenho passado para vocês, mas tem algumas informações, algumas maneiras de abordar elas que são um pouco mais avançadas. Como é apenas um start aqui, eu tenho apresentado para vocês como você pode utilizar a ferramenta. Claro que conforme vocês forem praticando, inserindo, criando modelos, vão surgir uma série de dúvidas. E eu vou estar sempre à disposição de vocês para vocês é, tirarem essas dúvidas. Vocês podem me contatar lá na nossa página da BIMLife Brasil no Instagram ou aqui mesmo nos comentários do vídeo aqui no YouTube. Ou no nosso blog também, onde vocês estão acessando, né, o conteúdo da BIMLife Brasil, aqui do InfraBIM. Então, pessoal, essas eram as informações que eu queria passar para vocês referente à rede de drenagem no Civil 3D. Espero que tenha sido de um bom proveito para vocês. Amanhã nós teremos a nossa última aula de finalização aqui do nosso desafio InfraBIM. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Amanhã, na nossa última aula, nós vamos mostrar como extrair os sólidos do corredor para você poder inserir esses sólidos num programa de compatibilização de projetos. Em geral, eu utilizo o Navisworks porque ele já é da própria Autodesk, né? E eu consigo utilizar a partir do Civil 3D. Então, eu vou mostrar como você faz para extrair os sólidos do seu corredor, né? E você depois pode inserir esses sólidos no Navisworks e inserir um cronograma nele, a partir de cada uma das camadas que a gente já observou. Bom, pessoal, se você ainda não segue a gente, siga lá na nossa página do Instagram, BIMLife Brasil. Siga a gente também, né? Se inscreve aqui no canal do YouTube para a gente poder deixar vocês alertas sempre a cada nova postagem que a gente faz aqui, para vocês não perderem nenhum dos nossos conteúdos. E eu espero vocês amanhã para a gente finalizar esse curso da melhor maneira possível. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.